Boa noite, pastores. Paz seja convosco, amém? É a minha. Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite. E pense numa responsabilidade. Porque quando a gente chegou, meu pai falou que eles, há 44 anos atrás, eles estavam aqui. E é um privilégio, porque o tema que eu vou compartilhar com vocês é bem simples. Decisões mudam destinos. Olhe para essa pessoa que está do teu lado. Diga assim para ela: decisões mudam destinos. E estar aqui hoje é reflexo da decisão deles de 44 anos atrás. E o pastor Mário investiu neles, acreditou neles. E eu sempre falo que nós somos fruto. Nós somos fruto da resposta da oração deles, da promessa de Deus na vida deles, tanto eu como os meus irmãos, que também nós somos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desta igreja. Sou grata a Deus pela vida do nosso presidente, da pastora Bianca, que acreditou na gente lá em Jaboatão dos Guararapes, lá em Recife. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu lembro uma vez quando eu disse para o pastor Mário, nós somos terra fértil. Nós somos terra fértil, porque quando nós plantamos uma semente numa terra fértil, ela produz, ela dá fruto. Então dá uma sacudida nessa pessoa que está do teu lado. Diz assim: que tipo de terra você tem sido? Sabe por quê, pastores? Se a terra não for boa, não tem investimento que dê jeito. Você pode plantar o que for, vai ficar ali, não vai crescer, não vai avançar. Então eu quero compartilhar com vocês o que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: eis que invoco céus e terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Preste atenção. A tua escolha, ela vai influenciar e ela vai trazer consequências boas para você e para os seus filhos, ou consequências ruins para você e para os seus filhos. E eu vou repetir novamente: hoje a minha vida é consequência das escolhas dos meus pais lá atrás. Meus pais, meus irmãos estão hoje no ministério pregando a palavra de Deus por uma decisão correta lá atrás. E aí eu quero conversar com você sobre como anda a tua vida. As decisões que você tem tomado, elas não vão refletir apenas na sua vida, elas vão refletir na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja. Muitos filhos de pastores, eles não querem ser pastores. Por que eles não querem ser pastores? Porque muitas vezes acabam ouvindo dentro de casas situações que fazem com que eles não se apaixonem. E eu tenho uma referência dentro da minha casa, que são os meus pais, que mesmo em tempos difíceis, eu nunca vi eles reclamando de Deus, reclamando da igreja, reclamando da obra. E isso nós aprendemos que Deus faz o impossível se tornar possível. Deus não perde o controle da situação. E aí nós temos uma decisão a tomar. O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai viver uma vida estagnada ou você vai sair daqui dizendo assim: Deus me chamou para grandes coisas. Deus me chamou, e a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui diz amém. Então, se você ama a Deus, a sua escolha a partir de hoje vai mudar a história da sua igreja, vai mudar a história do seu bairro, vai mudar a história da sua cidade, porque vai começar por você para ser depois através de você. Quando você tem uma identidade estabelecida em Deus, quando você sabe quem você é, as lutas e as dificuldades passam a ser uma excelente oportunidade para você colocar a sua fé em ação. E aí eu quero falar sobre isso. Vou pedir para vocês, quem sabe aqui a oração do Pai Nosso? Todos, né? Vou pedir para vocês, façam para mim, por favor. 1, 2, 3.
Você sabia que essa pode ser a oração mais verdadeira que você fez ou a mais mentirosa? Pastora, você está falando que eu estou fazendo a oração do Pai Nosso mentirosa. Sabe por quê? Porque quem não tem uma identidade estabelecida não consegue viver essa oração. Quem não sabe de quem é filho tem dificuldade de viver essa oração. Sabe o que Jesus fez antes de ensinar a oração do Pai Nosso? Primeiro ele restaura e ele estabelece a sua identidade. Vamos lá comigo, ó. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu... Toda vez que for seu pai, você fala comigo, tá? E ore ao seu... Repita de novo, seu... Porque o seu pai... que está em secreto, fecha a porta e ora o seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu... sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Preste atenção. Por 3 vezes Jesus disse: seu pai e seu pai. Sabe o que ele está fazendo? Ele está te dando uma identidade. Você é filho de Deus. Ele preenche toda e qualquer carência. Seu pai. E depois ele começa a oração. Ele ensina o quê? Como que? Pai Nosso. Você consegue entender que primeiro a tua identidade é estabelecida, teu pai. Aí agora Jesus te ensina, Pai Nosso. Você se tornou filho de Deus, você tem uma identidade estabelecida, você também tem um pai, Pai Nosso. E aí começa a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até aí tudo bem. Venha a nós o teu reino. Até aí é maravilhoso, porque ele é santo, ele é poderoso, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Mas aí o bicho começa a pegar. Sabe aonde? Seja feita a tua vontade. Quem não tem uma identidade estabelecida de filho de Deus, tem dificuldade de abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Só que quem sabe de quem é filho, fala, Senhor, seja feita a tua vontade. E se porventura a tua vontade for diferente da minha, que a tua prevaleça, porque a tua ela é boa, perfeita e ela é agradável. Ela é muito melhor do que a minha. Então, só vai conseguir fazer essa oração verdadeira quando tiver uma identidade estabelecida. E aí começa, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eita, pense numa geração que é ansiosa. Você está sempre preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado ou com excesso de passado ou com excesso de futuro. E aí você não consegue crer no Deus que está provendo hoje. O Deus que supre todas as tuas necessidades. Quem sabe o pai que tem não se preocupa com o dia de amanhã, porque ele sabe que o seu pai já está cuidando lá na frente. Ele vive o hoje, ele vive a abundância do hoje, ele vive o extraordinário de Deus hoje. E aí, irmãos, vamos lá. Qual é o versículo seguinte? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu fico imaginando a cara de Deus, olhando você falando isso. Perdoe as nossas dívidas. Aí, e é bonito. Tu não tem ranço de ninguém. Tu não tem ninguém bloqueado no teu WhatsApp, ninguém bloqueado nas suas redes sociais, ninguém. Tu é a estrelinha de Jesus que não tem problema com ninguém. É ou não é? Você está entendendo que quem não tem uma identidade estabelecida não consegue perdoar? Quem tem uma identidade estabelecida de filho de Deus, ele perdoa, ele não está nem aí. Ah, pastora, mas fulano fez alguma coisa, fulano me sacaneou, fulano aprontou comigo. É problema de fulano, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, ele vai resolver com Deus.
Você consegue entender que quando você é filho de Deus, a tua identidade é estabelecida, você não quer se tornar prisioneiro, as coisas ficam travadas. E tem gente, meus irmãos, que cria logo perfil fake para ficar olhando a vida dos outros. E quando vê a pessoa bem, é um troço. Ele quer morrer. Mas fulano aprontou comigo e tá bem. Ei, quem sabe o pai que tem não se preocupa, porque o seu pai cuida de todas as coisas. Tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais, o seguinte: se alguém tiver que ser desleal, que não seja você. Se alguém tiver que trair, que não seja você. Se alguém tiver que fazer alguma coisa errada, que não seja você. Os outros, entre na bem-aventurança. Deixa o Senhor julgar a sua causa. Então, muitas vezes, o teu ministério está estagnado, e aí você começa a se revoltar quando vê outro crescendo, porque você não tem a tua identidade estabelecida. Aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você. Você não compete com ninguém, não. Você é único, você não precisa ser cópia de ninguém. Você tem uma identidade de filho de Deus, você não é uma produção em série. Você é único, você é filho de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cutuca essa pessoa do teu lado, por favor. Diga assim: para de trazer para perto quem Deus está afastando. Deus está te dando livramento e você está mandando mensagem para o livramento. Oi, sumida. Tu tá entendendo, meu irmão, que às vezes a pessoa tá bem. Vai com Deus. Você não fez nada, você não aprontou nada e a pessoa do nada some. Era the best, melhor amiga. Do nada some. E aí você vai lá: oi, fulano, você está orando, Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra do mal. E Deus tá livrando e você atrás do mal. Venha cá, mal. Oi, mal, saudade, mal. Você consegue entender que isso é carência de quem não tem uma identidade estabelecida? Só se preocupa com as críticas quem não tem uma identidade estabelecida. Eu sei quem eu sou, eu sei do chamado de Deus para a minha vida, eu sei para que Ele me escolheu e eu prossigo para o alvo. O meu alvo é o céu. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações. O diabo muitas vezes começa a colocar probleminha na igreja para você ficar gastando tempo resolvendo o problema ao invés de estar ganhando almas. Deixa quem criou o BO que resolve o BO. Não te chamaram na hora de criar? É bem assim, não me chamaram na hora de criar o problema, que não me chame para resolver. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco no reino e nas coisas. Mas eu só consigo ter esse foco quando eu tenho uma identidade estabelecida em Deus. E é por isso que Jesus falou: teu pai. Ei, acorda. Deus tem coisas extraordinárias para você. Para de gastar tempo com coisas paralelas. Foca, mete a cara e bota para torar em nome de Jesus. Vai para cima. E aí você diz: não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ainda você fala o quê? Amém. Eu duvido que você vai fazer a oração do Pai Nosso, mas sem antes refletir e colocar a casa em ordem. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não dá para gastar tempo com outras coisas. Eu falo para você que Deus ministrou algo ao meu coração. Eu tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. Mas eu me lembro claramente quando o Senhor falou comigo: filha, o teu chamado é maior que a sua dor. E eu falei assim: Deus, então cura a minha alma. E foi quando o Senhor mudou a minha história. Me deu um marido maravilhoso, Bruno. Uma filha maravilhosa, a Julinha. Eu tenho uma família, eu sou grata a Deus. Uma igreja fantástica, melhor. Quadrangular Piedade, todo mundo tá ligado. Por quê? Porque o Senhor ministrou algo ao meu coração. Sabe o que significa a palavra recomeço? Significa ato de dar continuidade a algo que foi interrompido. Deus não recomeça, Ele faz nova todas as coisas. Tem muitas pessoas querendo viver recomeço, só que tem coisas que se você recomeçar, de onde parou vai dar errado de novo. Por quê? Um relacionamento
que deu um problema, mas você decidiu começar novamente, lutar. Se você fizer da mesma forma, vai dar problema de novo lá na frente. Precisa zerar e viver um novo começo. E aí em Isaías 43:16, não diz assim diz o pastor Mário, assim diz o pastor Sérgio, a pastora Bianca, ele diz assim: assim diz o Senhor. Versículo 18, Isaías 43:18 diz assim: não vivam no passado. Eis que estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Preste atenção. Sabe por que você não consegue ver aquilo que Deus está fazendo? Primeiro, porque a sua identidade não está estabelecida. Segundo, porque você está chorando pelo leite derramado, por aquilo que não deu certo, por aquilo que não saiu como você planejou, por aquilo que não saiu da forma que você quis. Mas quem crê que Deus não perde o controle da situação, diz amém. Se você crê que Deus não perde o controle da situação, então por que você vive reclamando porque as coisas não saíram do seu jeito? Se Ele não perde o controle da situação, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai começar a agradecer até pelas coisas ruins que te acontecem. Porque eu vou te dizer, tem coisas que nos acontecem, tem coisas que não ter dado certo, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Porque Deus, Ele vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve, Ele cuida de você. Só que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida e os teus olhos estão focados. Lembra que eu comecei falando que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição? Pois é, a escolha hoje para você é: vai ficar estagnado? Vai ficar olhando para aquilo que não deu certo? Ou vai ser a maior igreja do seu bairro? A maior igreja da sua cidade? A maior igreja? Como é que eu vou fazer? Apenas viva aquilo que está na palavra do Senhor. Apenas viva as promessas de Deus. Eu estou fazendo não é no futuro. Eu estou fazendo não é no passado. Eu estou fazendo é no presente. Você está aqui, Deus está trabalhando em seu favor. Você está aqui, Deus está mudando. Você está aqui e a sua casa será alcançada. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus filhos irão querer ser pastores, que os seus filhos vão querer fazer a obra do Senhor, que você vai deixar um legado, porque a partir de hoje você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Lembra como você começou? Aplauda o Senhor. Sabe o que está faltando acontecer? Você voltar para aquela escolha que você fez lá atrás, lembra? Quando você começou no ministério, você passava o dia todo na igreja. Você limpava banheiro, você limpava chão, você andava de ônibus. Você às vezes não tinha dinheiro para ir e voltar, mas você passava o dia todinho na igreja. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e você deixou aquilo. Mas o Senhor está falando para você nessa noite. Lembra da escolha lá fora? Lembra da escolha que você fez lá atrás? Está na hora dela começar a queimar de novo no seu coração. Eu posso falar isso para você porque Deus, Ele muda a nossa história. Eu posso falar isso para você porque eu sou prova viva. Eu sou prova viva daquilo que Deus fez. Nós começamos alguns desafios na nossa igreja e parecia loucura. As pessoas olhavam assim: a pastora está doida. A pastora é meio, né? É meio. Não, eu sou e meio. A pastora é meio, não, é doida e meia, né? Eu sou apaixonada por vidas. E eu disse para o Senhor uma vez, eu falava: Deus, eu não quero ser apenas um prontuário na nossa igreja. Eu quero que o Senhor me faça sentir o que o Senhor sente por uma alma. Eu gosto de monte, eu gosto de oração, eu gosto dessas coisas. Eu vivo de jejum, vivo de propósito. Eu sei da minha vida com Deus. E pode parecer loucura aos olhos dos homens, mas não adianta esperar resultados diferentes tendo sempre as mesmas atitudes. Se você não tiver atitudes diferentes, você vai viver estagnado. Você só vai chegar até aqui. Seja louco por Jesus. Mete a cara. Coloca o pé que Ele se responsabiliza em colocar o chão. E eu lembro que quando eu falei assim: nós vamos começar a trabalhar com crianças autistas, porque começaram a chegar na igreja as crianças atípicas. E eu falei: meu Deus, e agora? A gente não está preparado, né? A igreja não está preparada. Mas uma coisa eu falei de cara: a igreja não é clínica. A igreja não é clínica. O propósito da igreja não é fazer terapia. O propósito da igreja é falar de Jesus para eles. Então nós vamos nos preparar. Eu fiz uma pós em psicopedagogia.
Hoje eu entendo, porque lá atrás minha mãe insistia, faz a pós. E hoje estou fazendo também uma pós em TEA. Lugar de autista em todo lugar, inclusive na igreja. Nós precisamos acolher as famílias, nós precisamos fazer. E a nossa igreja se tornou referência. Uma igreja que acolhe, uma igreja que acolhe as famílias. E aí nós começamos, essas crianças, hoje nós temos mais de 40 crianças autistas que congregam na nossa igreja. E as famílias deles estão lá. Eles se sentem amados, eles são felizes por estar na igreja. E agora nós começamos um novo projeto na sexta-feira. Eu vi um vídeo na internet, eu falei com o pessoal fazendo um culto de meia-noite. Eu falei assim, oxi, gostei desse negócio, a gente vai fazer. Culto da meia-noite para morador de rua. Morador de rua, mulheres que estavam fazendo programa, travesti. E a gente lá na nossa igreja, nós compramos um ônibus. Nós fazemos uma rota todo domingo para quem não tem condições de pagar passagem, para quem mora longe, é o Expresso Quadrangular. Ele sai vários bairros passando e trazendo as pessoas para o culto e depois eles vão levar. E aí os irmãos prepararam e eu falei no domingo à noite, eu preciso de pelo menos 100 voluntários para estar comigo na igreja meia-noite. Aí, quando eu falei isso no culto, o irmão logo falou para mim, mandou mensagem, pastora, eu quero doar as 100 camisas para os voluntários que vão para o culto da meia-noite. Eu quero te dizer uma coisa, quando você ama vidas, o Senhor envia pessoas que vão ajudar você a manter a obra dele. Quando você ama, quando o propósito é vidas, Deus se responsabiliza, porque nós vamos cuidar de quem Ele ama, vidas. E aí nós fizemos... Na última sexta-feira, o ônibus passou. Irmãos, foi um dos melhores cultos que nós tivemos. A igreja, aquele amor, aquele fervor, recebendo as pessoas. E nós tivemos 5 pessoas que aceitaram a Jesus. Nós tivemos 5 pessoas que saíram dos programas, que vieram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? O que tem a ver com a palavra? Tem a ver que decisões mudam destinos. Se você tiver a sua identidade estabelecida em Deus, se você souber de quem você é filho, nada te para. Você não tem problema em liberar perdão, você não fica com raivinha de ninguém, você não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque você deixa de ser prisioneiro, o teu alvo é o céu e o teu propósito é muito maior. É muito maior. Você precisa ser contagiado da presença do Senhor. Você precisa ser apaixonado por Jesus, porque, irmãos, é simples. Ou você vive a palavra, ou você vai ver os outros vivendo. Eu sempre falo na nossa igreja, uns verão o milagre, outros viverão e farão parte do milagre. Você escolhe em qual time você quer estar. É simples assim. O reino de Deus, as promessas de Deus é para mim e é para você. Nós temos, os melhores estão na nossa igreja. Nós temos os melhores pastores, as melhores equipes, os melhores ministérios de louvor. Você é o melhor pastor para a tua igreja, então vai lá e viva isso. Eu sei, não pense que é tudo mar de rosas não, é tudo as mil maravilhas não, tem as dificuldades, mas eu escolho ouvir a voz de quem me chamou. Eu não escolho dar ouvidos à voz das dificuldades. A gente vai metendo a cara e vai fazendo, e Deus vai cuidando, e Deus vai trabalhando. Quando o pastor Mário foi lá, a gente já fala, pastor... A gente, já estava construindo um bocado de outras coisas lá na igreja. Nós fizemos agora, nós temos a igreja da criança que tem capacidade para 240 crianças. E nós agora estamos construindo a igreja do teens, porque agora quem tem 11 anos já não quer mais ficar lá junto com as crianças. Então nós estamos construindo a igreja para os adolescentes. Então, irmãos, precisamos pensar em vidas. Nós precisamos pensar no propósito. Dá uma sacudida nessa pessoa que está do teu lado. Já estou encerrando aqui agora. Porque eu tenho TDAH, tá? Eu descobri que eu tinha TDAH. Então, foi através dos treinamentos de inclusão. Eu descobri que eu tinha TDAH. E eu falei, opa, então glória, eu dou logo a desculpa. É o TDAH, que eu sou acelerada. E aí eu aproveito logo e o pessoal acelera o pessoal comigo. Então é uma desculpa. Mas eu quero te dizer, sacode essa pessoa que está do teu lado. Diz assim pra ela, a partir de hoje, só depende de você. Se coloque de pé 1 minuto só. Lembra que eu falei? Não vivam do passado. Então faz o seguinte, ó. Você vai fazer um ato profético. Um ato profético. Repita assim comigo. É daqui pra frente.
De novo, é daqui para frente. Agora diga para essa pessoa assim: decisões mudam destinos. A partir de hoje, a sua decisão vai impactar na sua igreja. Quem estava esperando para ver a tua queda, para ver você desistir, vai ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida e Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Aplauda o Senhor Jesus.